que é mobilidade urbana? A mobilidade urbana refere-se às condições de deslocamento da população no espaço geográfico das cidades. O termo é geralmente empregado para referir-se ao trânsito de veículos e também de pedestres, seja através do transporte individual, carros, motos, etc., seja através do uso de transportes coletivos, ônibus, metrôs, etc. Por fim, a mobilidade urbana também demanda calçadas confortáveis, niveladas, sem buracos e obstáculos, porque 1/3 das viagens realizadas nas cidades brasileiras é feita a pé ou em cadeiras de rodas. Qual é o conceito de termologia? Assim como vários ramos de estudo da física, a termologia ajuda a compreender fenômenos que acontecem no nosso cotidiano, o fenômeno da dilatação e contração dos sólidos. E a nossa correspondente vai nos falar todas as formas de dilatação que podem ocorrer no nosso dia a dia, nos sólidos. Amanda, são as dilatações linear, volumétrica e superficial. Em que podemos aplicar o conceito de termologia na mobilidade urbana? Aplicando este conceito em mobilidade, você já deve ter percebido espaços que separam os blocos de concreto de uma calçada ou até mesmo espaços vagos nos trilhos de uma estrada de ferro. Esses espaços são deixados pelos construtores de linhas férreas, pontes e calçadas porque, devido às condições climáticas, a umidade do ambiente e a tensão por peso ocorre a elevação de temperatura. Logo, o aço e o concreto dilatam. Portanto, se uma linha férrea fosse construída com os trilhos se tocando, a dilatação que ocorreria quando os trilhos se aquecessem provocaria um entortamento da linha. Com as pontes, algo semelhante aconteceria, pois se ela fosse construída somente com um bloco de concreto, quando aumentada sua temperatura, poderia ocorrer rachaduras. Termicamente, os líquidos se comportam como sólidos, sofrendo a dilatação volumétrica quando submetidos a uma variação de temperatura. A dilatação aumenta o seu volume, mas mantém sua massa constante. A gasolina e o álcool são vendidos por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume desses combustíveis. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de combustíveis são subterrâneos, na tentativa de manter a temperatura o mais constante possível. Se a gasolina e o álcool fossem medidos por quilogramas em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação térmica estaria resolvido. Mas por questões práticas, isso se torna inviável. A dica é: procure abastecer seu veículo pela manhã, o mais cedo possível, pois a temperatura é mais baixa nesse período do dia. Em que podemos aplicar o conceito de óptica na mobilidade urbana? Óptica é a parte da física responsável pelo estudo dos fenômenos associados à luz. Espelhos são superfícies polidas que refletem luz. Um espelho plano forma as imagens virtuais. Por serem curvos, os retrovisores dos automóveis dão ao motorista um campo de visão maior que o espelho comum. Isso acontece porque o tamanho do reflexo de um espelho é determinado por sua curvatura. Apesar de parecerem planos, os retrovisores de carros têm o que os físicos chamam de formato esférico convexo. É só imaginar que eles são um pedaço pequeno de um círculo muito grande. O farol do carro é construído com 2 espelhos côncavos associados, a fim de se obter um feixe paralelo de luz com alta eficiência no aproveitamento da luz emitida por um pequeno filamento aquecido. O filamento deve ser posicionado no foco do espelho E1. A luz emitida para o lado do espelho E1 sairá praticamente como um feixe paralelo ao eixo principal do conjunto. A luz emitida para o lado oposto atingirá em parte o espelho E2. Este espelho deve ser posicionado de forma que o seu centro de curvatura coincida com a posição do filamento. Assim sendo, a luz dirigida para o espelho E2 será refletida de volta para o espelho E1, passando pelo foco deste último.